meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante porque eu vou contar pra vocês um desabafo e um testemunho que aconteceu nas nossas vidas. Pra quem nos segue há um tempo, sabe que no final de 2022 nos transferimos pro Brasil, fomos morar em São Paulo, recomeçamos ali e depois de 7 meses tivemos uma triste notícia que o meu cunhado, o irmão do meu marido, estava muito doente. Então, como era somente o meu marido, que tem 36 anos, o seu irmão, que tinha 54 anos, e minha sogra, de 84 anos, tivemos que voltar às pressas para poder dar um apoio emocional e tentar ajudar no que fosse preciso. Infelizmente, o meu cunhado veio a falecer, porque ele estava muito doente, e ficou somente a minha sogra e meu marido. A Sicília é uma ilha, é uma cidade bem pequena, que vive somente do turismo. Então, é normal o pessoal trabalhar bastante no verão, somente no verão, e no inverno gastar todo o dinheiro com as contas, né? Eu decidi, juntamente com meu marido, que não queria voltar a morar na Sicília. E resolvemos vir morar em Milão, porque aqui tem muito mais oportunidade de trabalho, de crescimento pessoal também. Só que a minha sogra, ela não quis vir morar em Milão. Ela sempre foi uma pessoa muito independente. Ela tinha 84 anos, mas ela andava pra cima e pra baixo com a motozinha dela, né? Que é aquela motozinha pra quem é deficiente. Até que, infelizmente, ela veio cair com aquela motozinha, bater a cabeça e ficar com o olho roxo. E depois disso, na semana seguinte, ela caiu em casa também e veio arrebentar uma veia na cabeça dela. Eu e meu marido tentamos a todo custo, antes disso, trazer ela para Milão. Só que ela sempre arrumava uma desculpa, porque Milão faz frio, porque Milão as pessoas são mais fechadas. E a Sicília é uma ilha, tinha praia, ela já tinha amizade e ela não quis vir para cá. E infelizmente meu marido não queria obrigar ela, porque ele achava que ela era autossuficiente, sabe? É uma coisa que ela queria muito ficar ali. Quando conseguimos convencer ela a vir para Milão, mudar para Milão, seria em abril. Isso aconteceu em janeiro. E aí, quando levamos pro hospital, ela tava como se fosse um AVC, né? E depois desse AVC, descobrimos que ela tava com uma úlcera que estava sangrando muito, tava hemorrágica. E até que ela pegou a infecção também no hospital e praticamente um ano depois que o meu cunhado faleceu, ele faleceu dia 15 de fevereiro, dia 21 de fevereiro no ano seguinte, a minha sogra também veio falecer. E pra gente foi muito difícil, porque o meu marido, ele não teve pai, não teve primo, não teve outros irmãos, então ele ficaria sozinho, né? Aqui na Terra. Sozinho não, porque tem eu, tem a minha família, tem os cachorros, tem alguns amigos que gostam dele, mas algum laço de sangue ele não teria. E eu tive muito medo dele ir contra Deus, sabe? Porque meu marido, ele era um católico não praticante, e quando ele me conheceu, ele começou a chegar a Deus, chegar pertinho de Deus, começou a se apaixonar por Deus. E ele orou tanto pro irmão dele ser curado. O irmão dele não foi curado. E quando a mãe dele caiu, ele orou tanto pra mãe dele ser curada. Ele tinha convicção. Era tanto que ele ia até o hospital, ficava a noite inteira lendo capítulos, versículos da Bíblia pra ela. Ela meio que dava um sorrisinho, sabe? E Deus acabou levando a mãe dele também. E eu fiquei com muito medo dele se irar contra Deus, porque seria uma coisa totalmente normal. Eu até admiro isso nele, porque se fosse comigo, talvez eu não teria tido essa reação, sabe? Ele meio que aceitou a vontade de Deus, entendeu? Hoje ele sofre, sim, porque perdeu a mãe dele, mas ele aceitou a vontade de Deus. A gente foi na igreja domingo passado, ele orou, ele chorou tanto, ele chorou tanto. E o pastor falou, né, da vontade de Deus, que não é a mesma que a nossa. E Deus trabalha com a gente no íntimo do nosso ser, sabe? De modo diferente. A mãe da Luciana, ela era católica praticante, e o Luciano, ele foi lá no leito do hospital, ele orava, ele colocava no telefone para falar com ela. Essa doença chegou mais ele para perto de Deus também, porque a gente estava meio que afastado, a gente não estava indo para a igreja também. E foi difícil, sabe? Porque 2 perdas em menos de um ano é complicado, sabe? E por isso que eu acabei me afastando um pouco do canal. Pra mim foi difícil. Tá aqui fazendo conteúdo pra vocês. É um pouco difícil porque no começo do ano a gente tava todos empolgados. Esse ano eu vou fazer isso com o canal, esse ano eu vou fazer aquilo, eu vou mostrar. Mas a última palavra sempre vem do Senhor, sabe? Uma folha não cai da árvore sem a permissão dele. E a gente faz planos, mas a vontade dele é que prevalece, né? Fui lá no funeral com ele,
E no momento de retornar, sabe, eu tava com uma crise de pânico, ansiosa, nervosa. Eu odeio pegar avião, morro de medo. E aí, como o Luciano queria trazer algumas coisas da mãe dele, da Sicília para Milão, eu acabei comprando um assento preferencial, né? Porque aí eu podia trazer mais malas. E aí o Luciano pegou um assento normal e o avião tava lotado, então a gente ia ficar separados. E aí, quando você entra no avião, quem é preferencial vai primeiro, né? E na minha fila tava uma mãe com um filho, né? E tô vendo ela falando, ele falando que o dele era 2, o assento 2, o meu era 1. E o dela era 28. E o assento do Luciano era 30. Aí eu falei, ai, Jesus, Deus é bom o tempo inteiro Deus é bom. Eu já tava muito nervosa, né? Eu falei com ela assim, ai, qual que é o seu assento? Ela, o meu é 28. E o dele é 2. Eu falei, ah, vocês vão separado, né? Aí ela pegou e falou assim, sim. Eu falei, você não quer trocar comigo? Não, o meu é 1 e do meu marido é 30, porque na minha cabeça era 28, 29 e 30. Aí ela, sim, eu posso trocar com você, mas meu filho, ele quer ir no lugar dele, né? Porque tá na janela. Aí eu falei, e também era preferencial, né? Eu falei, não, tá bom, vocês podem ficar no preferencial, eu vou pra trás do avião. O importante é que eu fico do lado do meu marido, que eu sofro de ansiedade, eu morro de medo de ficar dentro de avião, de turbulência. E aí ela pegou, falou assim pra mim, tá bom, então a gente se vê em Milão. Aí o filho dela, se não acontecer nada com o avião. Gente, o cão usa os seus enviados pra falar alguma coisa. Aí eu, tá amarrado, repreendido em nome de Jesus. E aí eu troquei, né? Quando eu troquei, a inteligente aqui achou que era 28, 29 e 30. Quando eu fui ver, não era. Era 28A, 28B, 28C, se eu me recordo bem. E a 30 era duas fileiras atrás. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com dois homens na minha fileira. E o Luciano ficou atrás. E quando a gente foi ver os assentos do voo, né? Tava que era. O avião tava lotado. E eu peguei, pronto, eu vou ter que voltar. Tava chovendo, gente. Vou ter que voltar longe do Luciano. Eu tô nervosa. Com tudo que tinha acontecido com a minha sogra também. Eu falei, ai, até quando eu tento ajudar Deus, Deus não me ajuda. E o avião enchendo, todo mundo entrando no avião. E o Luciano lá bem sentada dele, parado, tranquilo, né? Quando, gente, eu olho pra trás, vocês acreditam que Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo inteiro. O avião tava lotado, lotado, e a fileira do Luciano tava vazia. Era somente o Luciano na fileira dele. Gente, aquilo ali foi como se fosse uma resposta de Deus. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu sofri muito nessa vida, sabe? Minha infância foi muito difícil, minha fase da adolescência foi muito difícil. E eu tive que, desde pequenininha, dar um jeito na minha vida, sabe? Viver na dependência do Senhor, pra mim é a coisa mais difícil da face da terra. Eu faço um monte de planos, eu quero tudo pra ontem, eu quero que tudo seja do meu jeito, sabe? E muitas das vezes Deus não quer, Deus quer que a gente vive na dependência dele. O que ele tem pra gente é melhor, né? Quando eu vi essa moça falando que o lugar dela era 28 e do filho dela era 2, eu achei que eu poderia melhorar as coisas, né? Em verdade, não. Em verdade, eu meio que piorei as coisas, porque eu fui ficar lá de dois homens estranhos e acabou que depois eu já tinha preparado o assento, o lugar do lado do Luciano. E o avião tava realmente lotado, gente, não tinha lugar mesmo nenhuma, só o lugar do Luciano que tava vazio, esses dois lugares, que eu tenho certeza absoluta que as pessoas não viajaram, porque deve ter acontecido alguma coisa, porque todos os lugares estavam lotado. Foi tanto que quando fosse escolher o assento, eu já sabia que não tinha lugar perto, né? Porque senão eu já tinha escolhido pra ir do lado do Luciano, mas não tinha, então eu deixei pra escolher a casa, porque era tudo um separado do outro. E pra vocês verem como é que é Deus, né? Deus já tinha preparado tudo e a gente voltamos na paz do Senhor. E hoje estamos aqui tentando recomeçar mais uma vez, depois dessa perda difícil, sabe? Que foi perder a mãe dele. Eu levanto a mão e glorifico a Deus que uma comparação na nossa vida foi como Jó, sabe? Como aconteceu que Deus tirou tudo de Jó. A gente passou nesses últimos anos, muitas dificuldades, sabe? Mas Deus sempre esteve ali presente e sempre nos ajudando em tudo, em tudo, em tudo. Se vocês verem aí o vídeo da Camila passando por isso, Camila passando por aquilo, mas Deus sempre dando o jeitinho dele ali, nos ajudando em tudo, nos apoiando em tudo. E eu fico muito feliz que meu marido dele não perdeu a fé, sabe? Até hoje. Ele chega em casa, cansado do trabalho, 1 hora da manhã, ele deita e fala, amor, vamos orar. Aí a gente ora. Amor, ele coloca o louvor dele, eu falo, cara, Deus é bom, cara. Ele tinha todo um motivo pra ir questionar, pra poder reclamar de Deus, porque Deus não ajudou ele é novo na fé. E ele tem me dado uma lição de moral, sabe? Tem me ensinado
o quanto Deus é bom. Às vezes eu tô meio negativo, tô reclamando disso, reclamando daquilo. Ele, amor, sabe que Deus tá no comando, hein? Ele tá resolvendo tudo. E aí eu vou... Deixa eu arrumar pra vocês que tá caindo aqui, ó. Eu vou vivendo na total dependência dele, né? Isso tudo também Deus usou pra nos avitinhar, né? Pra chegar mais perto deles. Tô aqui preparada pra ir pra igreja também, pra agradecer a ele por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. Obviamente, mais uma vez, eu tô aqui recomeçando com o canal, né, gente? Contando mais um desabafo de que aconteceu na nossa vida. Eu peço pra vocês não deixarem a minha mão. Coloca aqui a mãozinha aqui, gente, ajuda. Que eu vou trazer mais conteúdo pra vocês aqui pro canal, vou me dedicar mais. Eu sinto que esse canal é um chamado muito grande do Senhor, da minha parte, pra falar mais também das experiências que eu tive com Ele, porque muitas das coisas que eu vivo, eu não venho aqui falar, sabe? Deus tem pedido bastante isso de mim, e que eu possa servir como testemunho pra vocês. Que uma menininha que morava praticamente na roça, de uma família totalmente humilde, os meus pais são analfabetos, veio parar em Milão, conseguiu casar, estruturar, ter um casamento abençoado, encontrar um marido que ama ela. E se eu conseguir, você também consegue. Então eu quero trazer mais, né, mais rotina de como é a vida aqui na Itália, das pessoas que querem, para as pessoas que querem fazer documento, como é que as despesas para quem quer se organizar, fazer cidadania. Trazer um monte de conteúdo pra vocês, mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Deixem o like de vocês, deixem o comentário aqui o que vocês querem ver no canal do YouTube. Finalmente agora vai começar a primavera, vou poder sair mais, mostrar mais coisa pra vocês também e ajudar esse canal a crescer, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!